Programa livre para todos os públicos. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Olá, estamos começando pela TV Diário o programa Mercado e Desenvolvimento. Hoje eu vou trazer um tema muito bacana: a importância do RH no desenvolvimento das pessoas. E a convidada especial de hoje é a Janete Bezerra. Janete Bezerra é graduada em Psicologia, especialista em Gestão da Qualidade e em Gestão de Recursos Humanos, fundadora e CEO de Consultoria e Treinamento. Ela é consultora organizacional, referência em capacitação, presidente reeleita da Associação Brasileira de Recursos Humanos, secção do Ceará, professora de pós-graduação e membro da Sociedade para Gerenciamento de Recursos Humanos nos Estados Unidos. Janete Bezerra, uma honra, um privilégio lhe receber aqui na TV Diário, no programa Mercado e Desenvolvimento. Muito obrigada, Jurani, pelo convite. Vai ser um prazer debater esse assunto tão importante, né, que é desenvolver pessoas para os resultados dos negócios serem cada vez melhores, né, porque são as pessoas que fazem esse resultado. Então, vamos lá para esse debate, espero contribuir. Mais uma vez agradeço à TV Diário e ao seu convite para estar aqui. E as empresas são formadas 100% de pessoas, e aí as pessoas é que movem, que fazem as empresas, né? Janete, qual a importância do RH investir em dados? Então, a área de recursos humanos é uma área que ela vem crescendo diariamente, né? Eu diria, Jurani, que na época aí dessa pandemia que nós tivemos, todas as áreas foram aceleradas, né? Inclusive o RH. E uma das grandes contribuições que esse novo cenário trouxe foi exatamente o RH lidar mais ainda com dados. Qual a importância dos dados? Se fala, né, o nome científico, vamos dizer assim, o nome que se dá a isso, né, é People Analytics, né, análise de pessoas, que são exatamente a aplicação de métricas, né, de indicadores, de evidências para ajudar o RH a tomar decisões. Vamos para a prática, né, Jurani? Sempre bom ver na prática. Vamos lá. As empresas hoje têm um indicador muito comum que toda ela tem, seja grande, seja pequena. Sim. É o indicador de turnover, né? É a rotatividade de pessoas na empresa, que é uma grande preocupação do empresário, né? Ele está num trabalho continuado ali, de repente, uma pessoa sai da empresa, né? E aquilo, quando o turnover ele é espontâneo, a pessoa solicita demissão, por exemplo. Então, o RH, ele tem essa análise na folha de pagamento, levanta lá as informações e está lá, ó, saíram tantas, entraram tantas, mês a mês. Esse indicador, se você não olha para ele enquanto um dado que pode te ajudar a tomar decisões, ele é um simples dado. Mas quando você olha e vê, poxa, eu estou tendo um turnover, né? Estou tendo a rotatividade de pessoas na empresa como um todo, especificamente no setor X, né? Vamos lá, o setor de comercial da empresa, eu estou tendo um índice maior. Opa, o que está acontecendo? Que está havendo essa saída de pessoas, o que é? Então, explode esse número, né? Entende o que está acontecendo e toma-se decisões. A gente pode verificar aí, já identificamos tipo, é o gestor que não está sendo um gestor inspirador, um gestor que está numa cobrança muito exaustiva e está deixando a equipe cansada, não deixa claro os resultados, não premia a equipe pelos resultados, né? Ou são as metas que estão extremamente desafiadoras, metas tem que ser desafiadora, mas tem que ser alcançável, né? Sim. Não estão. Então, assim, a gente vai encontrando quando você analisa. Então, essa é a importância do RH, investir em dados. Isso, como mais uma vez eu falo, cabe para todo tamanho de empresa, Jurani. O RH, isso aí é uma empresa que tem 5 funcionários, pode ter turnover. Né? É uma área só, uma pessoa só. Vamos entender isso. O que é? É o dono da empresa que não está sendo inspirador, que não está conseguindo, né, fazer essa gestão e manter a equipe. E aí, quando a gente entende, aí vem um plano de ação para trabalhar isso. Treinamento, né, motivação e por aí vai. Eu participei há alguns anos da Brasil Harvard Week, e eu não lembro qual foi o palestrante que falou isso, ou o professor que falou esse tema,
e ele falou uma coisa interessante, que ele disse que existe um grande número de pessoas, isso já tem alguns anos, ele já tem 7 anos ou mais, tá, que eu participei. Nessa época já existia uma preocupação, porque existia um número de pessoas que estavam se desligando das empresas por causa da gestão. Quer dizer, é onde talvez entre um trabalho muito bem feito e muito bem analisado do clima organizacional, para você poder ir, obviamente, alinhando e corrigindo algumas situações que precisam ser corrigidas, né, Janete Bezerra? Sem dúvida, Jurani, você falou uma coisa certa. A liderança, ela é uma das maiores responsáveis. Existem números, estatísticas que mostram isso, que o maior motivo, 70% dos motivos de desligamento, de turnover, vamos entender assim, é por conta da gestão, por conta da gerência, por conta da liderança. Então, isso nos atrapalha muito a gestão. E aí, esse líder, aí vem um outro foco do RH muito forte, né, que é o tema que a gente está trazendo aqui nesse debate, que é o RH desenvolvendo pessoas. E aí a gente começa com o RH desenvolvendo as lideranças, para que elas consigam fazer com que esse time esteja junto com a empresa e não apenas com você. Quando a gente fala assim, ó, o líder, muitas vezes eu vejo processo seletivo, sabe, Jurani? Eu tenho uma consultoria também, né? Então a gente faz muitos processos e muitas vezes, conversando com os candidatos, eles falam assim: por que você saiu de empresa tal? Aí ele fala: ah, porque eu tive outra oportunidade. Ok, mas a maior parte fala assim: porque eu não aguentava mais minha liderança. Meu líder não me dava espaço, meu líder não me ouvia, meu líder nunca tinha tempo para conversar comigo, era só cobrando o processo. E aí eu fui para outra oportunidade. E a empresa? Não, a empresa é muito boa, a empresa é excelente, a empresa, né? Se eu pudesse estar em outra área, eu estaria em outra área até hoje na empresa. Olha que interessante. Então, assim, as pessoas separam a empresa do líder. E isso é muito ruim. Na consultoria e na BRH, a gente fala muito sobre isso também, que vamos formar o líder enquanto um líder do negócio, e ele representando o líder empresa X, o líder TV diário. Qual é o perfil do líder TV diário? E aí, toda a liderança precisa ter essas skills, essas competências. Significa o quê? Que você tem unidade, que você, colaborador, né? Você um profissional na empresa, você olha para a empresa e fala: poxa, toda a liderança aqui tem um jeito de trabalhar, comportamentos parecidos, muito embora, aí vem a cultura e o clima que você falou, muito embora as entregas, os processos, os territórios de trabalho são diferentes, cada um requer skills, técnicas diferentes, mas comportamentais são aquelas do respeito, por exemplo, né? Da atenção com empatia à pessoa, foco no resultado, não o resultado a qualquer custo, mas enfim. Então, essa liderança, a gente fala assim, na BRH a gente faz muito esse discurso. O líder, o RH, não é apenas o líder de pessoas. Todos os líderes das empresas são líderes de pessoas. Então, antes de qualquer coisa, eles são líderes de RH, porque são eles que têm que contratar, que têm que entender as necessidades, que têm que estar junto, ouvindo o dia a dia do colaborador. Não tem como o RH estar no dia a dia com a sua equipe, entendendo o momento presente ali da equipe. Quem sabe disso é o líder. O RH precisa instrumentalizar essa liderança para que Agora, eles, aí sim. um caso também que às vezes a gente nota em algumas situações é que eu até li um artigo da Harvard, não lembro também o autor e o ano, que já tem muitos anos, como eu leio muito, mas a gente fica com uns insights, né? E o artigo era mais ou menos assim: nem tudo é com RH. Porque, às vezes, algumas pessoas acreditam na própria organização, e aí vai, talvez, desde CEO até quem não é dessa área, que tudo é com RH. Admissão é com RH, demissão é com RH, resolver problema é com RH, tudo é com RH. Mas só que é importante que, e aí eu queria que você falasse sobre isso, que as pessoas entendam que quem lida no dia a dia com a pessoa é que talvez tenha o maior grau de, eu vou dizer, oportunidade, para não falar em capacidade, de conseguir resolver os conflitos, né? Fazer com que o ambiente seja o melhor possível para extrair os melhores resultados. Verdade.
Exatamente isso. O RH vira aquela gaveta dos diversos, né? Tudo vai para o RH. Existe isso, né? Eu sempre gosto de falar, Jurani, que a gente não pode ficar numa visão romântica, mostrando um RH, tendência, futuro e tal, tal, tal. Existem RHs e RH, Sim. porque RH, profissional de RH, é um ser humano. E ele tem uma linha de desenvolvimento, de crescimento, né? Assim como a criança que aprende a andar, aprende a falar, né, vai para a maturidade, tal, tal, tal. Existem RHs muito maduros, que trabalham em empresas também maduras, e aí sim, elas conseguem, esses RHs conseguem mostrar, a partir de uma visão estratégica, a partir do conhecimento do negócio, que o RH é fazer com que a organização atinja os resultados com pessoas capacitadas, com pessoas primeiro, bem selecionadas, segundo, bem desenvolvidas, terceiro, bem motivadas ali, para que elas vão ficando na organização. Isso é feito mais uma vez. Tem alguns pilares aí que a gente precisa, o RH estratégico está sempre olhando. É o pilar cultura, que você trouxe também. A cultura, no resumo, é o quê? É o conjunto de comportamentos que sustentam o negócio. O pilar liderança, que é justamente esse, e o pilar processo. Então, a liderança, ela faz o quê? Ela desenvolve os processos. Desenvolve uma boa análise de melhoria de resultados com os processos, passa esses processos para que a equipe execute, e ele vai olhar o quê? As pessoas. Então, pessoas, cultura, pessoas entendendo liderança também, né? E processos. Então, esses são pilares fundamentais. Então, o RH que ele faz tudo, ele não faz nada. Ele não consegue entregar. Uma hora ou outra, ele fica conhecido, né, como a menina do RH, né? É como a menina lá que vai lá que ela dá um jeito nessa situação. E ela fica estressada no operacional e não consegue desenvolver a visão estratégica. Então, precisa ter maturidade, e aí essa maturidade vem do autoconhecimento. E vem, você falou de estudo, gosto muito de estudar, o RH tem que estudar muito, Jurandir. Sim. Tem algumas formações que precisam estar aí né, na mente do RH, no background de atuação dele, que são importantes. Uma delas é o RH entender como ser um parceiro do negócio, que é o RH Business Partner, né? Ele é um parceiro de negócio. Ele entende tudo isso que a gente está falando, entende, sobretudo, das dores da alta gestão da organização. O que tira o sono do dono da empresa? O RH precisa entender isso. O que faz ele ter pesadelos que ele não está conseguindo atingir esse resultado? O RH precisa saber disso. Como é que ele sabe? Adquirindo, primeiro, confiança, estudando o negócio. E aí ele vai fazendo parte, ele vai trazendo a liderança, mostrando para a liderança qual é o papel desse líder, que é prepare sua equipe, olhe sua equipe, entenda sua equipe, veja que recursos a sua equipe precisa para entregar melhor, adeque os seus indicadores, olhe para o resultado que a empresa quer atingir, tua equipe está preparada para isso, e o RH está ali instrumentalizando essa liderança para que ela faça isso. Então, RH é todo mundo. Então, é isso, né? Então, tem que fazer um trabalho diferenciado. O RH que faz tudo, o RH que está tudo na mão dele, é folha de pagamento, gestão de conflitos, desenvolver as pessoas, treinar a liderança, papapá, ele não dá conta. Mas onde é que vai fazer isso? Mais uma vez, é o líder. O RH precisa instrumentalizar o líder para que ele faça esse trabalho bem feito. E o RH está junto com o líder. Está lá, vamos lá, você vai fazer a primeira demissão. Estava assistindo, a gente quando você começa a crescer na carreira, você começa a fazer logo essa parte horrível, né, da gestão, que é demitir pessoas, por exemplo. A gente, muitas vezes, para você fazer a sua primeira demissão, você nunca foi preparado, né? Você nunca foi treinado. Você vai lá e vou ter que demitir, porque essa pessoa está me atrapalhando. Você não Quantas sabe nem como pessoas fazer. assumem cargos, Janete, e diversos cargos, e não são preparadas, ou não foram preparadas, ou continuam sem se preparar para aquele cargo que exercem. E isso é um negócio muito sério nas empresas, e talvez em vários setores das organizações, de uma forma em geral, pessoas capazes entram nas funções,
não vou dizer que caem de paraquedas porque se chegaram lá porque são capazes, mas muitas não estão preparadas ou não se preparam no decorrer do dia a dia do trabalho para exercer aquela profissão, e aí conseguem, ou aquela função, e aí passam a ter mais dificuldades. Com certeza. Assim, tem duas coisas, sabe, Jurani? Eu vejo assim, ó, existe uma coisa que é chamada de protagonismo. Eu sou, quem me conhece sabe, eu gosto muito desse termo, porque eu acho que nós precisamos cuidar da nossa carreira. Sim. Eu sempre, na minha carreira, eu sempre fui muito atrevida. Eu sempre fui de buscar a informação onde ela estivesse. Comecei trabalhando numa empresa só de homens. RH é uma área muito feminina, né? Então, assim, poucos homens. E, assim, o gerente de RH, quando ele assume essas posições de gestão, então você está lá na mesa só homens. E eu estava lá, aos meus 23 anos de idade, assumi minha primeira posição de liderança numa empresa indústria têxtil que só tinha homens. Então, eu fui atrás de estudar, eu fui atrás de pesquisar, e aí protagonizar. E aí eu contratei uma pessoa, na época, nossa, uns anos atrás, né? Muitos anos atrás. Contratei uma pessoa, Jurani, que ela era tinha sido minha terapeuta, psicoterapeuta, já não estava, né? Já tinha concluído o processo e tal, e ela é uma consultora no mercado até hoje, famosa, muito bem posicionada. E eu chamei ela de, vem cá, me ajuda. Eu quero supervisão, chamei de supervisão. Hoje seria coach, mentoria, qualquer um desses nomes Sim. bonitos que a gente tem hoje. Sim. Chamei de supervisão. E eu pagava do meu bolso para ela, mensalmente, semanalmente. Eu ia lá na clínica, né, na empresa dela. Ela me orientava durante, né, 1 hora, e aí eu fui desenvolvendo a minha carreira. É muito Esse é um aspecto. importante a pessoa ter essa consciência, né? Janete, nós vamos ter que ir para um intervalo comercial. Depois do intervalo comercial, a gente sabe da importância do RH, os empresários sabem, as pessoas sabem. Agora, a pergunta é, se eu tenho uma empresa pequena, tá? E aí, como é que eu faço? Eu ainda não tenho um departamento de RH, como é que eu faço para implantar um departamento de RH? É muito caro ter um departamento de RH? Depois do intervalo comercial, eu queria que você trouxesse esse tema aqui para a gente, tá bom? Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta aqui no programa Mercado e Desenvolvimento pela nossa querida TV Diário.